Bom dia a todos. Eu sou o Alex Davidson, e hoje é dia 12 de novembro. Está ocorrendo aqui o seminário Viva Vox, como vocês podem ver, o símbolo do Viva Vox. Eu estou associado ao DFL aqui da UFES, Departamento de Filosofia da UFES. Tenho iniciado uma pesquisa recentemente no estoicismo. Ainda estou começando a pesquisar estoicismo com o professor Aldo, que provavelmente todos vocês já conhecem. E o que eu estou pesquisando, na verdade, são as relações do conceito, no primeiro momento da pesquisa, as relações do conceito de pitanós, de persuasão, de persuasivo. Tá baixo? Ok. Então, o conceito de persuasivo com epistemologia estoica, com os termos de epistemologia estoica, com episteme, conceito de doxa, conceito de fantasia cataléptica, conceito de assentimento. E eu preparei um texto. Se vocês se importam, eu gostaria de seguir a leitura do texto, e conforme eu vou lendo, eu vou comentando o que eu achar pertinente, enfim. Então, é isso. Na verdade, eu e o professor, a gente estava fazendo a pesquisa se preocupando mais em não utilizar tantos intérpretes do estoicismo, mas se ater primeiramente à leitura dos fragmentos e analisar os fragmentos em si mesmos, sem uma concepção, uma interpretação já pronta. Nesse sentido, a obra que a gente utilizou foi aqui, pra cá, The Hellenistic Philosophers, do Long do Sadler. Então, praticamente toda a bibliografia se resume nas traduções que a gente... Claro, a gente também se remeteu às fontes originais em alguns momentos, do grego, para poder ver como os termos foram traduzidos, etc. E, sem mais delongas, eu vou começar o texto. O texto começa a partir da análise de uma metáfora que o Cícero traz na parte deste livro aqui, destinada a conhecimento e opinião, distinção entre episteme e doxa. Então, essa metáfora, o que é que essa metáfora nos mostra, né? O Cícero fala que o Zenão explica a epistemologia estoica identificando a fantasia com a alegoria do fechar da mão. No caso, a gente tem a mão aberta, e a fantasia é isso, uma mão aberta, ou seja, a impressão da alma dessa mão. E no momento em que a gente fecha a mão, um punho frouxo, um punho meio sem segurança, é como se a gente estivesse dando um mero assentir aquilo, um assentir que carece de firmeza. Só que quando se trata dessa fantasia ser uma fantasia cataléptica, a gente agarra firmemente a mão, com força, um punho forte, firme. E episteme seria uma mão em cima dessa fantasia cataléptica, em cima da catalepsis, que é o estado cognitivo pelo qual a gente assente a fantasia cataléptica. Então, se vocês me permitem, eu vou passar o texto. A partir da linguagem metafórica, Cícero nos informa como os estoicos entendiam as noções concernentes ao conhecimento científico, incluindo a antagônica noção de opinião, doxa. Em primeiro lugar, é dito que Zenão simboliza a fantasia como a mão aberta, com os dedos separados. Após fechar um pouco a mão, ele identifica o quase punho frouxo com o assentimento. O punho fechado por completo é o estado mental chamado de cognição, catalepsis, identificado como o assentimento à fantasia cataléptica. Trazendo a outra mão ao punho fechado e agarrando-o firmemente, ele nos indica o que é conhecimento científico episteme. Analisando a metáfora passo a passo, notaremos que a mão aberta, ausente do intento humano na tentativa de fechá-la, representa a impressão da fantasia em nossa alma, o que supõe, portanto, a passividade da alma, em relação à atividade da impressão. No caso da definição de Zenão, a impressão, que é a fantasia, é uma impressão da alma, no Hegemonicon. E se a gente levar em consideração a definição de Crisipo,
a gente já vê que a alma, na verdade, no momento da fantasia, ela já predica linguisticamente da fantasia. E nesse sentido, já é uma atividade da alma em relação ao que fora nela impresso, na definição de Crisipo de fantasia. No momento em que se dá assentimento à impressão, a alma deixa de ser passiva e se movimenta em relação ao que foi impresso nela, o que é representado pelo movimento de fechar os dedos, de modo a gerar um quase punho frouxo. Não sei se essa palavra quase punho existe, mas acho que é a que se aproximou mais. Tal quase punho não é um punho firme ainda, porque o mero assentimento carece de força e firmeza para os estoicos. Isso nos mostra duas coisas importantes: a disposição do assentimento em graus e o caráter de atribuição de força, firmeza, fraqueza, segurança e insegurança do ato de assentir da alma, que se dá voluntariamente, como nos indicam outras passagens do relato de Cícero. E aqui dessas passagens é no Acadêmica 1, livro 1, capítulo 40, fragmento 40, número 40. No Stoicorum é o 1.55, mas enfim. O que mostra o caráter de controle que podemos ter sobre o assentimento. Então, no caso, para o estoicismo é importante que nós possamos, que o ato de assentir a fantasia ou o axioma seja completamente voluntário, porque se não fosse, não haveria como o sábio dominar os próprios assentimentos. Ou seja, e esse controle alcança sua plenitude na condição do sábio. Ou seja, o assentimento, ato da alma, pode se dar disposto em graus de força, e levando a cabo o sentido estrito do termo, o mero assentir à fantasia se reduz a um fraco acreditar daquilo, uma crença fraca. Tal caráter de disposição de assentimentos é importante para estabelecer a distinção entre sábio e o ignorante. Contudo, por enquanto nos limitaremos à seguinte proposição e às suas decorrências. O assentir, atividade da alma, se dá de acordo com graus de força em relação à fantasia que fora nela impressa. Sendo assim, podemos supor que disso decorre o seguinte: o mero assentimento, dado seu caráter de fraqueza em relação ao assentir da impressão cognitiva, não garante a firmeza do sujeito epistêmico, que pode ser persuadido facilmente do contrário daquilo que se assentiu, ou que simplesmente pode deixar de acreditar naquilo. Então, a gente vê que a noção de assentimento dos estoicos está muito próxima de termos como força, fraqueza, segurança, insegurança, e é justamente isso que depois eu vou mostrar, vai distinguir o sábio do ignorante. Que aqui eu falo do sujeito epistêmico, né, que é justamente essa distinção. A definição de persuasivo, segundo os estoicos, é a de um axioma que induz ao assentimento, pressupondo mais uma vez uma relação entre indução, que na passagem que os estoicos definem o que é um axioma persuasivo, o termo utilizado é toagon, o verbo utilizado é toagon. De força, coação e termos semelhantes à atividade de assentir a algo. Um mero assentimento, por ser mais frágil, é mais vulnerável à persuasão, ptanose, de seu contrário, sendo esta a propriedade do axioma que diz respeito à sua capacidade e força de induzir toagon ao assentir. Logo, quanto mais forte é o caráter persuasivo do axioma, maior é o seu poder de induzir ao assentimento e, portanto, de convencer alguém de algo. É interessante notar que a persuasão não é capaz de influenciar o sábio justamente em virtude da firmeza do seu assentir, que é imutável pela razão e constitui conhecimento científico. Está em Estobeu 2,73. De qualquer modo, deixaremos tal comparação para quando analisarmos mais apropriadamente as características do conhecimento científico e suas diferenças em relação à mera opinião. Antes, notemos que a epistemologia estoica é definida em termos de expansão de graus de força e firmeza em relação ao sentir. O papel da persuasão se mostra, então, como algo que tem a propriedade de induzir alguém a sentir ao contrário daquilo que acredita, o que seria caracterizado por um embate de forças do sistema, ou induzir alguém a sentir a algo que ainda não possuía qualquer reflexão que a pessoa tivesse feito sobre aquilo. Então ela seria mais facilmente persuadida por um axioma, se ela não tem qualquer pré-noção sobre aquilo.
o que facilitaria a persuasão, dado a ausência de qualquer força prévia de assentimento. Nesse sentido, a metáfora das mãos, para entender como se dá o jogo das disposições de grau de força do assentir, se mostra bastante útil, dado o fato de também, em tal ato alegórico, dispormos da noção de força para simbolizar as noções epistemológicas, mostrando o quanto tal noção é cara à epistemologia estoica. Seguindo o molde das disposições de graus de força, entendemos a cognição como um estado mental de assentimento firme e seguro à fantasia cataléptica, ou cognitiva, que é a do punho firme, cuja definição é aquele tipo de fantasia que surge do que é e em correspondência com o que é. Por isso, é verdadeira e de tal tipo que não pode surgir do que não é, ou seja, que não pode ser falsa. Tem Diógenes 7.46. O assentimento a tal fantasia cognitiva constitui a cognição, sendo tal assentimento firme e seguro, como um punho, dado o fato de tal fantasia ser distinguível em si mesma por conta de uma marca distintiva que esta possui. Então, o que faz a fantasia cataléptica se distinguir em si mesma é o fato dela ter uma marca que só ela possui, que só as fantasias catalépticas possuem. E no momento em que ocorre ser possível ao sábio identificar imediatamente se se trata de uma impressão que surge do que é. Inclusive, o debate todo sobre se é possível distinguir ou não impressões verdadeiras das falsas gira em torno de se os céticos e os estoicos concordam ou discordam em relação a esta marca distinguível está de fato ou não na fantasia cataléptica. Se a fantasia cataléptica não possuir essa marca, os céticos acadêmicos vão argumentar que ela não existe, e, portanto, o ideal de um sábio, esse sábio, ele teria que suspender o juízo sobre as coisas. E, portanto, o que o ceticismo quer fazer, no final das contas, o céticos, é tornar o sábio estoico um sábio cético, né? Um sábio que suspende o juízo. Ser distinguível em si mesmo por conta de uma marca distintiva que esta possui, e no momento em que ocorre, ser possível ao sábio identificar imediatamente se se trata de uma impressão que surge do que é. E aqui eu cito o sexto empírico contra os professores. É o 7.253 a 260. Portanto, e aqui eu estou traduzindo agora ao vivo. Portanto, a impressão cognitiva não é critério de verdade incondicional, mas quando esta não há nenhum impedimento externo. Portanto, a impressão cognitiva cataléptica, ela não é critério de verdade incondicionalmente, mas se não houver nenhum impedimento externo. Mas nosso ponto aqui não é esse. Essa impressão sendo auto-evidente, ou seja, ela é auto-evidente e striking, né? No caso, ela é forte, ela nos acomete, assim. É como que nos puxasse pelo cabelo, eles dizem, e nos levassem a um assentimento. Elas nos obrigam a um assentimento, precisando de nada mais do que ela mesma para alcançar esse efeito, ou para estabelecer essa diferença de outras impressões. Então, ela é distinguível em si mesma, e ela nos puxa pelo cabelo para nos fazer assentir a ela. Ou seja, dada a definição de axioma persuasivo, a mais persuasiva das fantasias seria justamente a fantasia cataléptica. Como que ela nos puxa no cabelo, segundo o relato do sexto, que inclusive não está no Stoicoro. Como que nos puxa pelo cabelo e nos obriga ao assentimento. Sendo assim, na condição de sábios, saberíamos distinguir por ela mesma quando nos deparamos com a fantasia cognitiva, o que nos garante segurança para sentir firmemente a sua veracidade. Isso vai ser contestado por Aceslau. Para ele, não há qualquer marca distintiva que nos faça identificar a fantasia cataléptica como tal, já que é possível que ela seja perceptivelmente idêntica a uma fantasia não cognitiva, falsa. É dito, em sexto, eu acho que isso é contra os professores, contra os professores, que a cognição está presente tanto no sábio quanto no homem ignorante. A argumentação dessas Lau, conforme o relato de Sexto, nos mostra que não é claro o porquê disso ser verdade,
já que ela é capaz de distinguir-se por si mesma e, a partir dela mesma, se garantir segurança suficiente para sentir a sua verdade. Contudo, o controle pleno do assentimento, que só se dá em total firmeza e segurança, é uma característica própria do sábio, que se contrapõe à insegurança e frouxidão do assentido do ignorante. Como é possível, então, que o homem ignorante possua cognição em relação a algumas coisas, que é o estado mental de assentimento à fantasia cataléptica, dada a sua frouxidão e a fraqueza do seu assentir? Além disso, sendo o conhecimento científico aquele que é próprio do sábio, que tem pleno conhecimento, controle do seu assentimento, como distinguir a segurança garantida pela cognição da segurança garantida pela ciência do sábio, de modo a preservar a proposição de que mesmo os homens ignorantes possuem alguma segurança no assentir, dado o fato de eles possuírem cognição? Ou seja, o Wenceslau está argumentando para mostrar que não há como distinguir entre as fantasias catalépticas e as não catalépticas. Por quê? Porque se o garante a firmeza e o assentir é o sujeito epistêmico, se o que garante isso é o sujeito epistêmico, por que essa cognição está presente tanto no homem ignorante quanto no sábio? Como o homem ignorante poderia assentir a ela se ele não possui a firmeza e a segurança para assentir a ela? E ela é distinguível em si mesma. Então, fica difícil acreditar que haja uma marca distintiva nela mesma, porque se houvesse, sempre que uma cometesse, o homem ignorante saberia que se trata de uma dessa e, portanto, só assentiria a essas, e todo mundo seria um sábio estoico, não existiriam pessoas ignorantes. Mas não é essa, nem o estoicismo acredita nisso. Mas que o sábio é raro, na verdade, no fim das contas. Uma alternativa a essa questão é sugerir que o que define o conhecimento científico do sábio, simbolizado por uma mão que se fixa firmemente sobre o punho, que simboliza a cognição, é sua condição sistemática, epistemai, de um agregado de cognições com estabilidade interna. E aqui eu cito o relato de Stobel, 273. Os estoicos dizem: conhecimento científico, episteme, é uma cognição que é segura e imutável pela razão. É, segundamente, também um sistema de tal epistemai, como a cognição racional de particulares que existe no homem virtuoso. Conhecimento científico é, terceiramente, um sistema de um epistemai expert. A tradução de expert aqui não sei como, mas é no sentido de que possui estabilidade intrínseca, assim como as virtudes. Então, o que ele está falando de expert, e aqui uma pausa na citação, o que ele está falando de expert é uma astúcia da ética mesmo, das virtudes, uma astúcia virtuosa, porque ele está identificando que não só as virtudes possuem tal sistema, mas a epistemologia também, que ele está fazendo uma relação entre um sistema virtuoso e um sistema epistemológico. E em quarto lugar, é um tenor para a recepção de impressões que é imutável. Então, o sistema epistemai tal sistema epistemai ele vai servir como um parâmetro para quando o sábio se deparar com outras impressões, com outras fantasias, ele possa julgar elas como verdadeiras ou falsas. Então, aquele que possui tal sistema, e agora fim de citação. Não, desculpa, o fim de citação foi bem antes, na real, eu fiz vários comentários depois de citar. Sendo aquele que possui tal sistema identificado como sábio, então o sábio é aquele que possui esse sistema que garante que quando ele se deparar com impressões, ele saiba distingui-las. Assim, o homem ignorante pode possuir uma ou outra cognição, mas não possui o todo cognitivo próprio do sábio, isto é, sistema de conhecimento científico epistemai. Se nos atentarmos à noção de estabilidade do sistema epistêmico do sábio, podemos fazer uma analogia com a noção do embate entre forças do assentir do ignorante, que é instável e pode mudar a qualquer momento.
ao contrário do conhecimento científico, que é imutável pela razão. E, como tal, não possui qualquer indício de embate entre forças de assentir, mas uma estabilidade harmoniosa. Tal estabilidade própria do sistema como um todo garante a plena segurança e a firmeza do assentir de cada uma das cognições particulares, que tomadas em si mesmo garantem sua firmeza, mas em virtude da possibilidade de engano do ignorante, podem acarretar na possibilidade de serem descreditadas e mutáveis pela razão daquele que possui mera opinião, doxa. É por isso que o conhecimento científico é simbolizado por um filme sobre um punho firme. É como se a firmeza e segurança do assentir a uma cognição garantisse a firmeza e a segurança do assentir a uma outra. E o agarrar de uma a outra com esse apoio de firmeza fosse aquilo que define a estabilidade do sistema epistemário, próprio do sábio. É interessante notar que essa noção sistemática reflete até na própria construção teórica do estoicismo, que acaba que as teorias éticas do estoicismo, por exemplo, acabam dando força, firmeza, apoio para as outras teorias, por exemplo, da lógica, da física. Então é como se o próprio estoicismo fosse um tal epistemai, como se ele fosse um próprio agregado de fantasias cognitivas, e essa própria noção epistemológica seria uma explicação para a chamada interdependência que o próprio Diogo comentou entre as noções cosmológicas e as noções éticas. Isso aqui, na verdade, é uma teoria estoica que corrobora para essa teoria interpretativa de que, na real, os campos são de fato interdependentes, por conta justamente de serem um sistema científico, epistemático. É por isso que o sábio não pode possuir qualquer opinião. O mero assentir, por seu caráter de fraqueza, interfere em todo o sistema, abalando toda a estrutura e os graus de firmeza e força de cada um dos assentimentos, independente do fato deles serem cognição ou não. Assim, uma mera opinião no mar de cognições é suficiente para influenciar em todo o jogo de disposição de forças, retirando a anterior estabilidade própria do sistema epistêmico. É por isso também que o sábio estoico, frente a uma fantasia que ainda não foi identificada como cognitiva, deve suspender o juízo. O mero assentir inseguro e conjectural, isso aí do assentir conjectural não ser adequado ao sábio, está num dos fragmentos que o Long traz, achados na livraria do Herculano, os papiros de Herculano. Então, o mero assentir seguro, conjectural e hipotético abalaria todo o sistema, causando um movimento de forças do assentimento que perturbaria a harmonia do todo. Então, a gente sempre volta a isso, né, de harmonia do todo, está sempre em harmonia com o todo. O axioma persuasivo, portanto, como aquele que induz o assentimento, age como causa eficiente do assentir, e é a origem da força deste, a depender do quão persuasivo o axioma é. Assim, mesmo a persuasão seria disposta em graus de força, que influenciaria no dever dialeteísta, disposto em forças contrárias, do sistema de crenças do homem ignorante, que não possui estabilidade harmoniosa do epistemai do sábio. No momento em que essas forças contrárias conseguissem chegar a um equilíbrio que garantisse sua harmonia, teríamos não mais um sujeito epistêmico caracterizado pela ignorância, mas pela sabedoria. Assim, o intento do ignorante de se tornar um sábio seria sempre marcado por uma tentativa de equilibrar o seu sistema de crenças e garantir a sua harmonia e firmeza interna, afastando-se do mero sentir, que constitui a opinião, doxa, identificando as fantasias cognitivas entre as demais, sendo as primeiras as únicas que garantem firmeza e segurança ao assentimento em contrapartida à incerteza das fantasias não cognitivas. A estabilidade intrínseca do sistema de conhecimento do sábio, epistemai, por conta de sua completa e plena harmonia, o torna imune à persuasão do discurso retórico. Se a tentativa é de convencer o sábio a acreditar na falácia, ele notaria que o assentir àquela proposição ou cadeia argumentativa alteraria substancialmente a estrutura sistemática e a sua harmonia de modo a torná-la consistente. Se a tentativa é de convencer o sábio a acreditar que se deixa mostrar como sendo causa é desnecessária, já que o sábio já teria firmemente sentido aquilo. Então, se alguém tenta persuadir o sábio de algo que é verdadeiro, provavelmente ele já saberia. Desse modo, o sábio não pode ser persuadido, já que a persuasão é, ainda, como uma força que busca alterar o sistema de crenças. É por isso que o sábio estoico deve ser versado em dialética, como sendo uma das principais funções da ciência estoica.
Então, a gente nota que, concluindo, né, que o tal conceito, epistemai, é uma alternativa do que os estoicos trazem para uma possível objeção dos céticos em relação a como distinguir as fantasias catalépticas das não catalépticas, e principalmente de como seria possível que o homem ignorante possuísse cognição sobre algumas coisas e o sábio também, considerando que ambos são diametricamente opostos. E a resposta dele é justamente que o que garante a firmeza de assentir do sábio é justamente a condição sistemática do todo, e não apenas as cognições tomadas em si mesmas. E é tal a importância do conceito de epistemai, tanto para entender e para justificar interpretações teóricas de como se lê o estoicismo. Então, a pesquisa ainda está no início, ainda faltam muitos resultados, estou descobrindo algumas coisas, mas é isto. Obrigado a todos pela paciência. Deixa a câmera rodando, se alguém quiser a pergunta, você repete a pergunta, você pode responder. Eu repito a pergunta e volto aqui. Não vai registrar o áudio, certo? Então deixa rodando aqui. Deixa rodando. Vai até fechar 30 minutos. Né? E qualquer coisa a gente edita. Exato. Então deixa eu começar com uma pergunta bem simples. Eu estava ocupado fazendo nosso vídeo, tentando ver como é que a gente resolve as questões tecnológicas com aula. Aí me veio a pergunta que talvez eu tenha aprendido. O que é que exatamente caracteriza a epistemologia científica nessa tua pesquisa para o estoicismo? A metodologia científica. A epistemologia científica. Conhecimento científico. Conhecimento científico. O que é o conhecimento científico? Então, conhecimento científico, agora eu vou repetir a pergunta, no caso. O Marcos, ele me perguntou o que caracterizaria, o que definiria o que é conhecimento científico para, segundo o que eu trouxe, para os estoicos. Não, é justamente o que seria o conhecimento científico. A resposta que o Zenão diria é que o conhecimento científico é justamente esse agregado de cognições particulares. Ele é um sistema, é uma estrutura que torna cada uma dessas cognições seguras e firmes, uma apoiando a outra. Então, assim, é o que na epistemologia analítica contemporânea seria mais ou menos nos termos assim da analítica, um conjunto de crenças coerentes. Isso seria conhecimento científico. Conjunto de crenças coerentes. Ok. É o que mais se aproxima, assim, é um agregado de cognições, de fantasias. E essa coerência pelo consenso de uma comunidade? Então, sobre o coerentismo, eu não sei as minúcias porque eu não estudo muito epistemologia analítica. Acho que cada coerentista vai definir seu critério, na verdade, isso é um debate também. Entendeu? Mas qual é a distinção? Que aqui você não pode ter sequer uma opinião falsa, entendeu? Para que seja conhecimento científico, como eu falei. Uma mera opinião iria abalar todo o sistema. É preciso que ele seja definido a partir apenas de cognições, catalepses. Então, o que distinguiria a cognição de episteme? Como é que você sabe que você simplesmente assentiu a fantasia cataléptica? Você já assentiu ao verdadeiro? É o suficiente para você conhecer? Não. Para você ter conhecimento é necessário que você assenta só o verdadeiro sempre. E que você tenha essa harmonia, essa estabilidade no sistema. Esse é o critério. Esse é o critério. Então, é legal que ele resolveu um problema. Eu tinha estudado essa questão da fantasia tomada individualmente. Então, tomada individualmente, existe uma questão de adequação. Porque a fantasia tem que dar conta da coisa. Não no sentido essencial de Platão, né? Mas no sentido estoico mesmo, de falar sobre um estado de coisas. Do Totincano, né? Falar sobre o que aparece. Correspondência com o que é. Exatamente. Porém, quando você vai correspondência nesse âmbito, não no âmbito da essência, platônica, uma coisa, uma questão que vai para além da fantasia, vai para além do que aparece. Só tem o que aparece. Exatamente. Mas depois, uma vez que essas fantasias cognitivas vão se organizando na mente, né, existe esse outro critério, né, que é o critério da coerência. Elas têm que ser coerentes, têm que formar um sistema coerente. Okay. E é interessante que está falando ali, eu percebi que a gente pode fazer uma ligação disso aí com a questão do princípio de explosão.
o princípio do efeito borboleta também. O que é o efeito borboleta? Você, quando muda uma mínima coisa no sistema, você provoca uma alteração completa dele. Substancial, isso. Mas Você a perverte própria ele completamente. etimologia da palavra sistema, né? Que é sim, né? Ristine, né? Pôr de pé junto. Pôr de pé Né? junto, isso. Então você tem de pôr de pé junto, porque você tenta pôr de pé, se não tiver junto, não fica de pé. Né? Acho que essa é uma ideia. É Né? por isso que o nome de conhecimento é mais difícil a persuasão operar, porque Isso. quando a fantasia Isso. persuasiva falsa se mostra, ela não se encaixa nas coisas, né? Ela não se encaixa, Não é se isso. encaixa no conjunto das outras. A Eu ideia vou- de sistema, cara. Eu vou colocar um conhecimento simples, conhecimento de falácias, certo? É. Aí você ouve esse debate aí das eleições, né? O A ou B, se não vota no fulano, é um demônio. Se não vota no Beltrano, aí você põe falsa dicotomia. Você quebra a persuasão na Isso. raiz. Por E quê? essa é exatamente Tem um isso. sistema de coerente, de uma taxonomia, de sofismas, que te permite rejeitar aquilo com tranquilidade. Não é E aí sofisma. não tem persuasão nenhuma. A qualidade, o argumento que você percebe que é de baixa qualidade, então ele não persuade e ele nem modifica o sistema de uma forma, o sistema de crenças, né? Isso, De chama uma de crença. forma a desestabilizá-lo. Né? Isso. Então, quando você fala, dá para aproveitar? Pode, né? dá. Então, você falou várias vezes em assentimento fraco, assentimento forte, né? E graus de força. Né? E eu só queria fazer uma sugestão, entrar um pouco mais na física estoica no que diz respeito ao pneuma, né? Quando você estuda o pneuma e como ele funciona, quer dizer, aí você entra nessa questão, né? Porque tudo isso que você falou está associado ao tônus e ao grau de tensão da alma. Né? Exato. Então, Exato, exatamente. todas essas determinações são de dentro, mas eles têm uma física que explica isso. Quer dizer, existe uma física, né? Porque esse negócio de falar de física é complicado, né? Mas, enfim, a teoria da físis estoica diz que o pneuma é um sopro ígneo corpóreo. Corpóreo. Isso. E todas as faculdades do hegemonicon, elas são determinadas de dentro do hegemonicon, o hegemonicon que determina a si mesmo, tanto cognitivamente, não é? Como do ponto de vista das paixões. Não é? E aí o que ocorre é o seguinte, que eu ia falar isso na outra fala, que eu acho interessante, que é o seguinte, é o que falta quando você tem uma psicologia que parte de Epicuro e que vai dar hoje, concretamente vai dar hoje no freudismo, nas ideias freudianas, que você tem várias coisas, né? Bom, enfim, mas o que tem é o seguinte, o sujeito não determina. Isso. Então hoje você vê todo um pessoal atrás do estoicismo por causa da terapia. Porque a terapia filosófica, do ponto de vista terapia, mesmo do ponto de vista da filosofia antiga, ela não dá um lugar irracional no homem. Não existe um irracional como no Platão. O que você tem? O pneuma é um substrato das determinações feito de vontade. E isso não é um consciente desse tamanho com um inconsciente desse determinando as atitudes. Então você tem toda uma terapia diferente e é o que as pessoas... Acho que eu avancei demais. Né? Tá bom, vai. Desculpa. Não, eu avancei demais. É, eu só não é- estava sim, tentando propor. Então, não, mas obrigado pela sugestão, obrigado também pela pergunta, Marcos. Então, eu vou repetir aqui, parafraseando resumidamente, sinteticamente o que ele falou. O que o Tarquínio estava me sugerindo era que eu me atentasse na minha pesquisa ao conceito de pneuma e as consequências que isso traria para as considerações que eu estou fazendo, o conceito de tônus
e os aspectos mais físicos do modo como opera um cognitivismo estoico. Entendeu? Para entender como isso influenciaria também na tomada de decisões e numa retomada do estoicismo como terapia, inclusive. Então, obrigado, Tarquínio, pela sugestão. Eu gostei bastante. Eu fecho? Beleza, pode fechar. Pode fechar? É porque eu queria fazer considerações, mas... Ah, vai lá. Ok. Então, a pesquisa ia adiante. O texto aqui, na real, eu parei na metade. E recentemente, eu não pus no texto, mas recentemente eu estava dando uma olhada na definição de epiteto na verdade não é a definição, a caracterização. Ele fala que a medida para a ação humana é a doxa, é o assentimento, a fantasia. É o dogma, portanto. E, cara, é justamente isso que você está falando, porque se a gente consegue controlar o doxa, o assentimento, se o assentimento se dá voluntariamente e ele é a medida de ação, então a gente consegue controlar todas as nossas ações. Isso no campo político tem uma importância enorme para o sábio. Uma importância enorme para o sábio, porque o sábio ele teria noção disso e saberia como operar dentro do campo político, tendo consciência disso, de que o assentimento das pessoas, inclusive, é a única medida para que elas agem. E nós estamos precisando disso mesmo. Nós estamos precisando disso, no contexto atual Isso é verdade. possível. Isso. Então, Ok. isso. Pode clicar aí. Pode desligar. Valeu, cara. Enéas? Marcos,